certo? Tudo tranquilo? Meu nome é Vinícius, eu sou o criador do AprovaGel e hoje é um dia muito especial para nós aqui do AprovaGel. Eu, como professor de Geografia, chamei uma equipe mais do que especial para fazermos juntos uma revisão de véspera para a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a nossa UTF-PR. E essa revisão está disponível no nosso canal no YouTube, o AprovaGel. Lembrando que o AprovaGel é uma plataforma de ensino de geografia. Você pode acessar pelo YouTube, pelo Instagram ou até mesmo pelo nosso grupo do Telegram e do WhatsApp, certo? E aí, a ideia veio porque depois da criação do AprovaGel, o primeiro grande vestibular que nós vamos ter é o vestibular da UTF-PR, que vai acontecer no próximo dia 4 de junho de 2023. E por que fazer uma revisão apenas de geografia, se nós podemos fazer uma revisão de todas as disciplinas que estarão contempladas nessa prova? Por isso a gente chamou a melhor e maior equipe de professores para que a gente pudesse fazer o melhor trabalho possível. E agora vamos revisar então a geografia. O conteúdo programático não foge dos vestibulares mais tradicionais, como o Enem, a própria Universidade Federal do Paraná e outras universidades estaduais, como o EPG, o UEL, o EM, Unicentro, Unioeste, certo? Então, nós vamos fazer uma revisão pensando no conteúdo programático da UTF-PR e nas outras provas de vestibular que já aconteceram. Uma vez que fazem muitos anos que nós não temos provas da UTF-PR. Afinal de contas, nos últimos anos a UTF-PR tinha ingresso exclusivo pelo Enem via SISU, certo? Para começar, o basicão de sempre, pessoal, a nossa astronomia, que apesar de nos últimos anos ter caído cada vez menos nos vestibulares, ela aparece no Enem e na UTF-PR. Três coisas são importantes na astronomia que a gente não pode esquecer. Os dois principais movimentos da Terra, a rotação e a translação, e o nosso satélite natural, que é a Lua, certo? O que você precisa lembrar? Rotação é o movimento da Terra ao redor do seu próprio eixo. Dura 24 horas aproximadamente. É responsável pela sucessão dos dias e das noites, pela passagem do tempo, pelos fusos horários, pelo efeito Coriolis e pelo formato geoide, que é o formato achatado nos polos, abaulado na linha do Equador e arredondado no restante dos hemisférios, certo? Esse é o nosso movimento de rotação. Assim como a rotação, a translação também é um movimento da Terra, que também ocorre no sentido anti-horário, o contrário do relógio, ou seja, de oeste para leste. Aí você vai falar assim, Vinão, como assim de oeste para leste? Então, porque se você olhar lá fora, nós temos o Sol agora nascendo no leste e se pondo no oeste. O movimento ele é espelhado, porque não é o Sol que está girando, é a Terra e ao redor do seu próprio eixo. Isso a gente chama de movimento aparente do Sol. Outro movimento importante é a translação, que é o movimento da Terra ao redor do Sol. Também ocorre no sentido anti-horário, ou seja, de oeste para leste, dura 365 dias e 6 horas. Com esses 365 dias, nós temos o ano, ou ano civil, o ano do calendário, 12 meses, 365 dias. Porém, com essas 6 horas a cada 4 anos, nós temos o ano bissexto, que é o ano com 366 dias. Lembrando que 2024 vai ser ano bissexto, então nós poderemos ter uma questão sobre ano bissexto. Este dia a mais nós acrescentamos no mês de fevereiro. Então o mês de fevereiro passa de 28 para 29 dias. Outras consequências importantes do movimento de translação são as estações do ano
certo? Os solstícios, que é o dia mais longo do ano, se for o solstício de verão, no Trópico de Capricórnio, dia 21 de dezembro, ou a noite mais longa do ano, que vai se aproximar agora, a prova é dia 4 de junho, o solstício de inverno, noite mais longa do ano, porque o Sol está perpendicular ao Trópico de Câncer, ocorrerá no próximo dia 21 de junho. Além dos solstícios, nós temos os equinócios, que quando o dia e a noite são iguais, e o Sol está perpendicular à linha do Equador. Por isso que o dia e a noite são iguais. Ocorre no início da primavera, 23 de setembro, e no início do outono, 21 de março. Certo? Com relação à Lua é o satélite natural da Terra, orbita ao redor do nosso planeta e reflete a luz do Sol. 28 dias é o tempo que a Lua leva para dar uma volta em torno dela mesma e ao mesmo tempo dar uma volta completa em torno da Terra. Rotação lunar e revolução lunar. A Lua também tem um movimento de translação, que é o movimento que ela executa junto com a Terra ao redor do Sol e que dura um ano. Lembre-se das fases da Lua nova, quando a face que está virada para a Terra não está virada para o Sol. Crescente, quando a Lua, a gente consegue ver um quarto dela. Cheia, a face da Lua virada para a Terra também está virada para o Sol. E por isso reflete a luz do Sol sobre a Terra. E a Lua minguante, quando a gente novamente vê apenas um quarto da Lua. As marés, na fase nova e cheia, nós temos as marés vivas, ou marés de Cisígia, com uma amplitude maior. Nas fases crescente e minguante, nós temos as marés mortas, ou de quadratura, onde a gente tem uma amplitude menor. Não esqueça também dos eclipses. Lua nova, eclipse solar. Lua cheia, eclipse lunar. Os eclipses só ocorrem quando há um alinhamento perfeito entre os astros. Depois, a cartografia. O que a gente precisa lembrar de cartografia? Orientação, pessoal. E localização. Os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Norte, sul, leste, oeste. A partir do norte, sul, leste, oeste, eu determino os colaterais, que é a junção de cardeais. E a partir dos cardeais e dos colaterais, nós determinamos os subcolaterais, que é a junção de um cardeal com um colateral. 4 cardeais, 4 colaterais, 8 subcolaterais. Lembre-se também dos instrumentos ou meios de orientação. Sol, lua, bússola e o moderníssimo GPS, o Sistema de Posicionamento Global. O que nos dá o link para as coordenadas geográficas. Latitude, linha do Equador, norte e sul, 0,90 graus, determinada pelos paralelos. Longitude, leste e oeste, certo? É o quanto eu me afasto do meridiano de Greenwich, 0 a 180 graus, determinada pelos meridianos. Projeções, lembre-se que nós temos 3 tipos principais. Cilíndrica, que caiu recentemente na prova da UEL, cônica e azimutal, que pode ser chamada também de polar ou plana. E lembre-se que eu posso classificar esses tipos de projeções a partir das qualidades, que é a projeção de Mercator, conhecida como conforme, ou a projeção de Peters, conhecida como equivalente. Certo? Não se esqueça também de escalas, relação de proporção entre o mapa e a realidade. Sempre use regra de 3, só que cuidado com as transformações de unidades de medida, de centímetro para quilômetro, de quilômetro para metro. E as temidas curvas de nível, que são pontos que unem, linhas que unem pontos de mesma altitude, certo? Conhecida também como isoípsas. Servem para representar variações de altitude no relevo. Não se esqueça também das anamorfoses, pessoal, podem aparecer na sua prova, tá? E os fusos horários. Como que a gente calcula os fusos horários? 360 graus, que é o tempo que a distância que a Terra percorre em 24 horas. Dividido os 360 graus pelas 24 horas, eu tenho 15 graus por hora, que equivale a um fuso, certo? Beleza? Então, um fuso é igual a 1 hora, que é igual a 15 graus. Padroniza a diferença de horas entre as localidades.
Quando eu vou para oeste, eu diminuo 1 hora para cada 15 graus. Quando eu vou para leste, eu aumento 1 hora para cada 15 graus. Não se esqueça, desde 2013, o Brasil tem 4 fusos horários, certo? 30 graus oeste, Fernando de Noronha, 2 horas atrasado Greenwich, 1 hora adiantado Brasília. 45 graus oeste, Brasília, hora oficial do Brasil, 3 horas atrasado Greenwich. 60 graus oeste, Manaus, 4 horas atrasado Greenwich, 1 hora atrasado Brasília. E Rio Branco, no Acre, 75 graus oeste, 5 horas atrasado em relação a Greenwich, 2 horas atrasado em relação a Brasília. Dá o print no quadro que agora vem a mágica da edição. Agora que já aconteceu a mágica da edição, você viu que o quadro mudou. Então vamos continuar e passar para a segunda parte da nossa aula, certo? Nessa segunda parte, pessoal, a gente vai focar mais na diferença da geografia física para a geografia humana. O que ele pode cobrar da gente de geografia física, pessoal? Então, as 4 principais características da geografia física, quais são elas? Relevo, clima, hidrografia e vegetação. O que ele pode cobrar em cada um desses assuntos? Geologia, geomorfologia, relevo e solos. Como é que fica isso, Vinão? Muito simples. Eras geológicas, estrutura interna da Terra, certo? Tipos de rochas, dinâmica do relevo, agentes internos, agentes externos, relevo brasileiro, relevo do Paraná e também, obviamente, solos e tipos de solos. Eu focaria principalmente nas aplicações disso. Por exemplo, agora no mês entre os meses de novembro e março desse ano, nós tivemos uma série de deslizamentos na Serra do Mar, BR-277 e BR-376, certo? Qual é a aplicação prática disso? Como que a estrutura geológica, como que o relevo, como que a ocupação humana interferiu nisso? Entendeu? Então eu pensaria numa questão mais prática e não tão teórica. Com relação aos climas, principalmente a diferença de tempo e clima, as classificações climáticas, mas mais importante que isso, as mudanças climáticas, os fenômenos antrópicos, como por exemplo, hoje já tão batido, mas ainda muito importante, aquecimento global. Ou talvez até mais do que isso, talvez ele fazendo uma ligação entre a ocupação humana, as mudanças climáticas e as consequências que isso trouxeram para os deslizamentos que ocorreram na BR-277 e na 376. Ciclo da água e hidrografia, o uso de água, a disponibilidade de água, o desperdício de água, quem usa mais água, tipo agricultura, indústria. E em hidrografia, foca nas bacias hidrográficas brasileiras, principalmente Bacia Amazônica, Bacia de São Francisco e Bacia do Paraná, que são aquelas que mais caem nos vestibulares. Com relação à vegetação, a diferença de bioma para domínio morfoclimático e a política ambiental brasileira, a legislação ambiental. Uma das marcas do governo Bolsonaro foi a ampliação do desmatamento, certo? A crise Yanomami que nós estamos vivendo no Brasil com os índios Yanomami, a mineração ilegal, então assuntos mais nessa área eu focaria. Na geografia humana, fontes de energia, o uso de recursos renováveis e não renováveis, o fato do Brasil ser uma potência energética, a crise que nós estamos vivendo, apesar de ser um assunto bem recente, mas ele pode aparecer na prova porque vem sendo discutido isso desde o ano passado, a questão da política internacional de preços do petróleo, que a Petrobras recentemente abandonou a paridade internacional de preços, certo? A questão de demografia e migrações, principalmente eu focaria na questão da crise migratória internacional, a questão dos venezuelanos no Brasil, ou a questão da galera do Oriente Médio em direção à Europa, até mesmo ucranianos no Brasil em função da guerra da Ucrânia, certo? Agropecuária e indústria são temas que sempre podem aparecer. O Brasil é muito forte na questão agropecuária, na exportação de commodities, vive um processo de desindustrialização, a nossa indústria encolheu nos últimos anos, então tem que estar esperto com relação a isso. Urbanização, hierarquia urbana brasileira, a questão do censo, e aí já faz um gancho da demografia com a urbanização, o aumento das médias cidades no Brasil, a desmetropolização, então são assuntos que podem estar na sua prova.
Agora, minha última aposta é globalização, ordem mundial e blocos econômicos. Por quê? Globalização. Nós estamos vivendo talvez a chamada Guerra Fria 2.0. Uma nova mudança no eixo de poder mundial, com a China se tornando a superpotência, certo? Ao mesmo tempo em que potências como Rússia, Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos vão orbitar ao redor dessa China. A nova Rota da Seda e outros detalhes. A questão de uma terceira ordem mundial. Nós vivíamos a ordem bipolar, a antiga ordem mundial, passamos para a ordem multipolar, a nova ordem mundial, certo? E agora, a partir da guerra da Ucrânia, alguns teóricos já falam numa terceira ordem mundial. E por fim, os blocos econômicos, a série de discussões que envolvem o Mercosul em função do governo Lula. Pessoal, você está muito bem preparado para essa prova. Assistindo a nossa revisão, você ainda estará melhor preparado. Fique muito atento na hora de resolver sua prova e não deixe de assistir todos os vídeos de revisão do nosso canal. Valeu, pessoal! Obrigado, uma excelente prova, até a aprovação!